E aí, torcedor palmeirense, bem-vindo, mais um vídeo do canal Porco Raiz, o canal do Porcão, Léo Neto que vos fala. Vou pedindo para você, se não é inscrito no canal, já se inscreva, dê seu like, comente, compartilhe. Se comentar, eu respondo todas, tá legal? E vamos pro vídeo falar hoje de alguns assuntos, obviamente, mas o mais importante, eu quero falar um pouquinho para vocês, contar um pouquinho a história do Carlos Miguel lá no Nottingham Forest e rebater fala de alguns jornalistas que estão com um pouco de má intenção com o Palmeiras. Vamos lá pro vídeo. Vamos começar falando um pouquinho da rodada de ontem da Taça Libertadores da América da Conmebol, que eu achei muito legal, muito interessante, principalmente o jogo do Racing contra o Peñarol, né? Racing que saiu perdendo, o Peñarol fez o primeiro jogo com resultado de 1-0 e o Racing em casa conseguiu reverter, empatar e ainda virar. E quando tinha empatado, o técnico Gustavo Costas, que é um técnico, inclusive, que eu já indiquei aqui, né? Quando perguntam pra gente, nossa, quem colocar no lugar do Abel? Eu comentei sobre Gustavo Costas, é um técnico que eu gosto muito, né? E ele até trocou de goleiro, porque imaginava que a partida já ia para os pênaltis. Assim, uma partida muito legal, a nível de vontade, a nível de ímpeto do Racing, e Racing que acabou virando, nem precisou do goleiro que foi trocado para os pênaltis, né? Tivemos também o São Paulo se classificando e o Vélez também eliminando o Fortaleza, então temos 3 classificados, né? O Racing, o São Paulo e o Vélez. Hoje a gente tem 2 jogos importantes, temos o Internacional e o Flamengo, e temos o outro jogo que vai definir o adversário do Internacional ou do Flamengo. Hoje é importante dar uma secadinha, né? Principalmente naquele que se diz o Real Madrid das Américas. Bom, vamos começar a contar um pouquinho a história do Carlos Miguel lá no Nottingham Forest da Inglaterra, né? O Carlos Miguel, pelo que torcedores do clube, fãs do clube relatam, ele já foi contratado para ser um goleiro reserva, porque tem o goleiro titular lá, que é um tal de Matt Seal, né? Não conheço, nunca vi jogar, mas diz que esse cara, esse tal de Matt Seal, é um goleiro incontestável, um goleiro que dificilmente perderá a vaga para um outro goleiro que não seja fora da curva. E o Carlos Miguel, apesar de ser um bom goleiro, não é esse tal fora da curva. E outra, tem que ter também a simpatia do técnico, o que não aconteceu nesse casamento Carlos Miguel e Nottingham Forest. O que agravou também um pouquinho a situação do Carlos Miguel, né, foi que ele teve a sua primeira chance jogando como titular contra o Newcastle e ele acabou tomando um gol aos 21 segundos do primeiro tempo. O jogo mal começou e por azar do Carlos Miguel, ele toma um gol, né, do Newcastle a 21 segundos. Sabe aqueles gols recordes? E o cara vai me tomar um gol desse. Que absurdo, que azar, hein? Depois ele acabou tendo mais 2 novas chances, né? Uma na Copa da Inglaterra e também não foi bem. E diante dessas 3 chances em que ele não foi bem, o técnico resolveu não mais utilizá-lo. Ou seja, ele amargou banco e não teve mais chance nenhuma, até porque o Matt Seal era o dono absoluto da vaga e o técnico, né, não quis saber mais de aproveitar e nem de testar mais o Carlos Miguel. O técnico português, né, o Nuno Espírito Santo, ele meio que não bateu muito com a cara do Carlos Miguel, não quis utilizá-lo mais, e por esse motivo, né, numa reformulação que está acontecendo agora para o ano que vem, o Nottingham Forest então resolveu abrir mão desse goleiro reserva, que o técnico português né, não foi muito com a cara dele, porque não utilizou mais, não o testou mais, né, e diante do projeto que eles têm, o técnico, o português, resolveu não utilizá-lo. E aí Carlos Miguel sai. O que a gente tem de declaração interna do clube é que o Carlos Miguel, apesar de ter amargurado o banco por todo o período que esteve lá, sequer reclamou de não ser titular. Não causou nenhum incômodo a nível de vestiário, não perturbou a vida de ninguém, ou seja, foi um cara que conseguiu ficar na dele, assim como o Lomba fica aqui na dele com relação à titularidade do Everton. Diferentemente do que alguns jornalistas, né,
jornalistas corintianos falam que nós iremos nos arrepender por ter contratado o Carlos Miguel. Eu só vou poder dizer isso depois que eu vê-lo aprontando alguma coisa, que eu vê-lo falhando absurdamente. Antes disso, eu vou só desejar boa sorte para o Carlos Miguel e que ele defenda muita bola e que, se for para tomar o lugar do Everton, que também é ídolo, que tome, desde que faça um bom trabalho, tá certo? Eu vou ficando por aqui hoje, ó, não esquece de dar aquela secadinha básica lá no Real Madrid das Américas contra o Internacional, lá no Beira-Rio, às beiras do Rio Guaíba. Avante palestra!